Opa, acho que estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se já estamos ao vivo aqui. Opa, já tem uma boa galera esperando aqui. Boa noite. Caramba, tem bastante gente. Boa noite, Nelly, Leandro, Álvaro, Ezequiel, Franciele, Denis, Américo, Adilson, Kleber, Norenilza já está aqui também. O Roberto já está aqui também. Ó, bastante gente do nosso curso de violoncelo. Boa noite, pessoal. A Fátima já está aí. Boa noite, Fátima. Legal, o Elvis também está aí. O Elvis é lá do grupo do Telegram. Lipe Caval também já está aí. Jair. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Obrigado pela presença de vocês. Jerusa. Oi, Jerusa. Boa noite. Que bom ter você aqui também. A Jerusa também é da área da saúde. Que legal. Ó, já temos quase 30 pessoas. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem o like já no vídeo, tá? Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Vamos aproveitar, deixando o like aqui embaixo no vídeo. Vocês ajudam o YouTube a distribuir melhor o vídeo. Matheus já está aqui. Boa noite, Matheus. Oziel. A Ana. Bom, pessoal, a ideia dessa live qual que é? Eu conversei bastante com a Luciana. Então, quem é a Luciana? A Luciana é uma inscrita do canal do Diálogo Didático. Veio trocar mensagens comigo depois que ela entrou no grupo lá no Telegram, né? E a Luciana é fisioterapeuta, é osteopata, é acupunturista. E ela começou a estudar violoncelo há algum tempo e começou a ver justamente essas, digamos, essas aplicações, né, da área profissional dela na postura do violoncelo, nos movimentos, como ela poderia ajudar, né, os estudantes de violoncelo com todo esse conhecimento que ela já tem, que ela já trabalha com isso. E depois que ela entrar, vou deixar ela se apresentar melhor. E, enfim, a Luciana hoje atende muitos músicos no consultório dela lá em Campinas. E a gente tem uma conversa muito legal. Ela trouxe, assim, conhecimentos muito bons para a gente que estuda violoncelo, aquelas dores que surgem, ombro, coluna e em diversos lugares do corpo, que são bastante comuns no começo. E aí a gente entrou nessa parceria de fazer essa live para poder trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Ó, já temos 34 pessoas ao vivo. Alencar, boa noite. Miriam. A Jerusa falou que é físio também. Ezequiel, tia Lu, que é a Luana. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu vou chamar aqui a Luciana para a gente já começar a live sem mais delongas. Opa, olá, chegamos. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Luciana. Obrigado por aceitar o convite em participar da live. Imagina, uma satisfação para mim. E Luciana, a primeira coisa... Espero que todos estejam seguros em casa, na medida do possível. Jerusa, você é a Jerusa aqui de Campinas, físio. Oi, a gente se conhece. Será? Eu acho que a Jerusa é daqui de São Paulo, mas não tenho certeza. Luciana, vou pedir para você começar se apresentando rapidinho, falar um pouquinho da sua especialidade e por que você juntou isso com música, como é que foi esse início aí? Como o Gustavo falou, eu sou fisioterapeuta, primeira formação, sou osteopata também, fiz várias formações ao longo da carreira de fisioterapia. E, assim, eu tenho uma história pessoal com a música desde criança, eu já toco violão, já cantava, e eu falei que eu coloquei como meta eu voltar a estudar música e resolvi nada mais, nada menos de que encarar o aprendizado do violoncelo, né? Assim, tem um ano que eu estou no conservatório, eu sou aluna da AFI, no Conservatório Prelúdio aqui de Campinas, e assim, Gustavo, como a gente conversou, eu atendo muito músico, tanto músico amador quanto músico profissional. E eu tenho procurado fazer um trabalho que faz a análise do gesto. Não só pensar em por que... Não só pensar que aquela pessoa veio para mim, eu sou um guitarrista e tenho uma dor no cotovelo, tenho uma tendinite diagnosticada. Mas, espera aí, né? Não é só a questão da repetição do movimento. Tem um contexto global que eu preciso analisar nesse gesto para usar esse músico. Entendi. Pulsam em mim, né? O amor pela profissão que eu tenho e música.
Ou seja, não é simplesmente a pessoa chegar com uma inflamação que ela já tem e você tratar a inflamação sem conhecer o contexto de trabalho dela, quais são os gestos e movimentos que ela repetidamente faz. Você tem que ter um conhecimento global, né? Exatamente. A ideia é você buscar de onde vem aquela disfunção, por que ele adoeceu, entendeu? Uhum. Então o músico, ele fica um tempinho ali no consultório, ele toca o instrumento, você vai analisando o movimento. Isso, e eu faço uma análise, inclusive com uma câmera termográfica. Então eu filmo o músico tocando, falo para ele, olha, toca. Como você toca normalmente? Tá. E a partir daí, vou analisar onde eu tenho uma sobrecarga mecânica, onde eu tenho ponto de inflamação, onde eu tenho pontos gatilhos, e estabelecer, a partir daí, um plano de como eu vou tratar essa pessoa. Seria assim para um músico, seria assim para um bailarino, músico, bailarino, atleta, tem uma alta demanda do corpo, né, Gustavo? Músico profissional, sabe disso. O que muda são os grupos musculares, né, que são requeridos na hora do movimento, né? De acordo com a atividade particular, o gesto particular do instrumento que você toca, vai mudar a musculatura que vai ser mais repetida. E aí, assim, não é só alongar, entendeu? Você precisa saber, peraí, o que eu estou fazendo no padrão de movimento que está fazendo ou uma inflamação ou está gerando uma dor. Para a gente conseguir realmente solucionar. Não, então, isso que é interessante, trazer essa ideia de que, enfim, existem muitos fisioterapeutas, muitos profissionais dessa área, mas uma coisa é você chegar com um problema específico e a pessoa tratar pensando só naquele problema, outra coisa é a pessoa conhecer o que você faz, entender quais são os movimentos que você usa normalmente, qual é o contexto, enfim, fazer até essa análise, como você falou, termográfica, né? É esse o termo? É muito bacana ela, exatamente. Então acho que é uma outra abordagem para o problema, né? Mas que legal, sim. Luciana, muito bom. Obrigado por essa introdução. Já temos agora 54 pessoas assistindo ao vivo. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E a gente, quando a Luciana conversou comigo, a gente começou a fazer, né, Luciana, uma lista de o que a gente ia falar. Ela falou, Gustavo, me fala quais são os principais problemas, onde estão. E, na verdade, tem problemas em todos os lugares. Tem gente que reclama de dor no ombro, no punho, no antebraço, na coluna cervical. Então, a gente resolveu fazer um mapeamento mesmo, começando da coluna, descendo, dividindo o lado direito e o lado esquerdo, e para a gente poder, digamos, dar conta do maior número possível de questões. Então, a gente vai começar fazendo aqui, a professora Luciana vai começar falando. Podem ir mandando perguntas, eu não garanto conseguir ler todas, mas eu vou tentar trazer algumas perguntas também para a professora ir respondendo. E a Luciana também vai dar alguns exercícios, né, à medida que você for explicando, é isso? Sim. Mas aí as perguntas, Gustavo, conforme você for conseguindo ler, a gente já responde, ou se não, no final, a gente vai lá no canal e a gente responde isso. Também podem enviar para mim, nos meus canais, que eu vou responder um por um com o maior prazer. Sim, com certeza. Pode falar. A ideia surgiu justamente porque não tem um ano que eu estou estudando violoncelo com regularidade, e, assim, e para o iniciante é muito complicado essa história, porque a gente começa a ter dor, entendeu? Aí você fala, peraí, acontecendo demais ali embaixo, deixa eu organizar isso aqui. E aí eu percebi que isso é uma constante para quem está começando. Entendi. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo, porque é tudo muito novo, né? A postura, o instrumento no início é muito desconfortável, e aí, se você não sabe a maneira correta, você vai achando modos, né? Vai achando jeitos que muitas vezes te levam a sentir dores, né? Exatamente. Nós vamos então, falar pessoal, isso. Então, só para deixar aqui, deixar claro para vocês, aqui embaixo a gente tem o link para o canal da professora Luciana. Ela já criou um vídeo, um canal no YouTube. Inscrevam-se no canal já para incentivar ela a começar a postar conteúdo lá. E aí vocês já vão receber assim que sair os primeiros vídeos. Isso aí. Mas tem o canal do Instagram, podem mandar mensagem lá, podem perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso aí. Luciana, vamos começar então falando sobre o que? Pescoço, cervical, é isso? Vamos começar com a cabeça, então? Cabeça e pescoço, Gustavo? Pode ser. Vamos lá. Acho que
a primeira coisa desconfortável quando a gente começa a aprender o violoncelo. Porque aí você tem que lidar com algumas situações, né? Então, o que vocês ensinam para a gente na primeira aula? Olha, você tem que sentar na ponta da cadeira, você tem que ficar com o joelho 90 graus, os pés apoiados no chão, tenho que ter 3 pontos de contato no meu corpo do violoncelo. 2 no nível aqui do meu joelho, interior da coxa, e 1 no externo. Já começa o problema. Mulher não vai apoiar no externo. Não tem jeito. Exatamente. E isso é um fator que eu percebo que muda a nossa situação aqui em cima, com a voluta e com as craveiras, tá? Certo. Porque se eu coloco em cima da mama, olha o que eu tenho que fazer. Coloquei em cima da mama. A cravelha está batendo dentro da minha mastóide, que é esse osso aqui atrás do ouvido. Está batendo, ok? A luta já subiu, já está esquisito aqui para mim. Eu já tenho. Aí. Já está. Para inflexão. Para esse barulho. Eu tenho que ficar em flexão para escapar da cravelha. E a gente sabe pela literatura que graus acentuados de flexão do pescoço mantidos por bastante tempo, né, que são posturas estáticas, vão nos levar a problemas articulares, musculares da região toda do nosso cervical, do nosso pescoço. Então, o ideal é tentar, ao máximo, não ficar com a cabeça flexionada, tá? Para não impactar na cervical. Então, Luciana, é interessante, porque o que a Luciana está falando aqui é o seguinte, basicamente, a gente não pode considerar que a postura é uma coisa fixa, né? E principalmente se a gente for se a gente for pensar na diferença do corpo do homem e da mulher. No caso da mulher, a questão dos seios vai deixar o cello mais à frente, né? E aí vai acontecer isso que você está falando, a cravelha pode vir bater aqui, nessa região aqui atrás da orelha, e aí leva toda essa questão de cabeça, de deixar a cabeça flexionada, né? E trazer dor aqui. E trazer dor na cervical. Você já vai ter um ao longo do tempo que você está estudando, ou o músico profissional está na estrada, ele vai sentir um desconforto. Porque o que acontece? A gente tem musculatura na base do crânio que é responsável justamente para segurar essa cabeça, para não cair. Eu vou forçar essa musculatura a estar em contração o tempo todo, Gustavo. Eu não vou entrar aqui na fadiga muscular e eu vou segurando, tá certo? Então, esse é uma questão que envolve mulheres também, com um pouco mais de volume de mama e o violoncelo, tá? A cabeça já bagunça. Certo. Luciana, eles estão falando que o áudio está cortando um pouco. Eu não sei o que dá para a gente fazer. Os nossos 2 áudios ou o áudio só da Luciana? Só para a gente saber aqui como que está a qualidade da conexão. O som está cortando um pouquinho. Eu queria saber de vocês se é só o meu áudio, se é o áudio dos 2, se é o áudio só da Luciana. Eu estou te ouvindo bem, Gustavo. Tá me ouvindo bem? Legal. Ele deixou um pouquinho, alguns segundos atrás, mas já está bem. Certo. Tá, estão falando que é o seu áudio, Luciana. Bom. Tá, é o da Luciana. Bom, eu tô conseguindo te ouvir bem, assim. Vamos continuar. Se estiver cortando muito, vocês falam. Só da Luciana quando ela fala. Bom, é que a Luciana tá fazendo a live pelo celular, né? Pode ser que esteja dando uma cortadinha no áudio. Mas vamos seguir, pessoal. Se não estiver dando para ouvir, se eu parar a imagem dela, vocês me falam, tá bom? Luciana, o que a gente pode pensar como solução, então? Pensando na questão da mulher. Porque o que acontece, vou falar aqui como eu vejo que acontece com muitas alunas, né? Elas acabam colocando o cello, enfim, o cello fica muito longe do corpo, acontece isso que você falou, ou então numa tentativa de solucionar, o cello fica muito alto, né? Então aumenta a altura mesmo do espigão, o cello já passa da altura do peito, ele vem quase aqui
no topo, na base do pescoço, e aí a craveira fica altíssima, o braço tem que ficar muito mais alto para tocar. Como que você faz para resolver isso? Numa situação dessa, de colocar o violoncelo mais alto, ela vai ter um problema futuro no cotovelo esquerdo. E depois a gente volta a falar na semana que vem. Então, também não é aconselhável. Outra coisa que eu percebi, que tem algumas pessoas que acabam colocando o cello mais na diagonal ainda. Sim, sim. Exageradamente. Isso também não funciona, porque você não consegue ter um ponto de apoio entre as suas pernas, melhora o conforto na mama, ok? Mas desloca todo o seu tronco, aí ao contrário, desloca para a esquerda, tá? E sem contar, Luciana, agora que você mencionou, sem contar que quando o cello fica muito assim, a tendência vai ser tocar com esse braço esquerdo mais caído. Então, deixa eu mostrar para vocês. Isso é bastante comum também. Se o cello fica muito inclinado nesse sentido, a pessoa vai tocar com o braço assim, né? Vai criar esse ângulo aqui na altura do punho. Então, por isso que a gente evita e a gente quer sempre que os cellos estejam um pouquinho mais próximos. Claro que existe uma variação, mas muito para a esquerda vai trazer essa postura aqui, né? Do punho quebrado aqui. Bom, isso foi uma dificuldade que eu tenho, porque assim, eu tenho um volume de mama. Para as mulheres que têm pouca mama, vai ficar tranquilo, ela vai conseguir apoiar e acomodar sem desconforto. Agora, não tem muito jeito, a gente vai ter que acomodar o cello, ele um pouco embaixo da mama. Certo. Para que você consiga a estabilidade dele. Então, agora eu acomodei, ele estava em cima. Você vê que eu estou naquele desconforto e o cello está solto. Eu vou acomodar o meu seio acima do violoncelo. O que você mostrou agora é exatamente o que eu vejo que é muito comum. O cello fica muito solto, então a mulher coloca o cello realmente depois do seio, e aí o cello fica balançando, né? Fica muito solto na hora de tocar, enfim, não tem estabilidade, né? Exatamente. Aí você fica com o instrumento mais próximo de você e ele está estável, porque você consegue ter um ângulo correto aqui com o seu joelho para poder segurá-lo. E aqui ele não está dançando, tá legal, ó. Tá. Luciana, teria como você mostrar de lado também? Pode ser? Bem, eu me mudo aqui um pouquinho. Isso, pode ser. Ó, a Kátia falou que ela faz a mesma coisa. Ó, colocar o cello embaixo do seio, para mim, também fica bom. É o que a Kátia também faz para conseguir tocar. Ó, eu fico com ele instável. Aí eu encaixo. Você tem que encaixar. Não tem jeito. Quem tem mais volume vai ter que encaixar. Encaixa aqui, fica com uma boa distância para você trabalhar, por exemplo, os recuos para meia posição, entendeu? E aumentar o grau da flexão do seu cotovelo da mão esquerda. Da outra forma teria que fazer isso, né? Exatamente. O cello ficaria muito alto, né? E agora, desse modo como você colocou, Luciana, ficou bem próximo do que, por exemplo, fica em mim, né? Eu percebi que o braço do violoncelo ficou bem mais próximo do seu pescoço e do ombro também, né? Exatamente. Legal. Parece que eu travei, né? Não, aqui pra gente tá normal. Pode continuar. Estou com ele bem estável. Inclusive, facilita quando a gente precisa trabalhar com a ponta do arco, né? Se ele está dançando aqui, fica bem difícil de você ter uma qualidade de som. Fica bem instável. Meu musical me disse isso. Bom, então eu acho que essa seria uma solução, no caso, para as mulheres que têm mama maior, que sente o violoncelo fica muito longe, fica instável, a cravelha fica batendo no pescoço,
violoncelo fica balançando, a postura não fica boa, enfim. A ideia realmente é apoiar o violoncelo embaixo do seio, né? E deixar ele apoiado ali, né? Para trazer o instrumento mais próximo do corpo. Pensando ainda na coluna cervical, assim, a gente consegue minimizar esse impacto, cuidando da posição da cabeça e cuidando desse posicionamento do cello no nosso peito. Tá. Descendo, né, que a gente combinou, torácica. Tem um ponto muito importante a prestar atenção quando a gente faz esse recurso de colocar o cello embaixo da mão. Tá. É tomar cuidado para não deslocar o peso todo para o glúteo direito, porque, percebe, ó, eu caio aqui e eu acabo fazendo uma atitude de escoliose na minha torácica. Então, vou pegar o meu ar para mostrar. Tá. A coluna torácica devia ser, imagina que a crina é a coluna torácica, mas deveria ser uma coisa reta, você olhando de frente ou olhando de trás. E se na hora que eu faço esse encaixe, eu deixar o meu tronco rodar para trás do lado da mama e cair para a direita, eu vou fazer isso aqui com a lombar. Tá, perdão, com a torácica. Eu faço uma curva. Eu provoco uma curva em C, um C olhando para o lado esquerdo. Seria aqui, né? Isso vai me dar dor na torácica, na cervical, na escápula, que é esse osso na forma triangular que a gente tem junto aos ombros, e vai repercutir no membro superior também, Gustavo. Então, é assim, olha no espelho, encaixa, você pode pegar o seu próprio arco e dá uma olhada, ver se está nivelado essa ponta do ombro com esta ponta do ombro. Certo. Elas têm que apontar para frente. Não pode estar torcido assim. Ah, tá, entendi. E esta tem que estar na mesma altura desta. Tenho que olhar e está nivelado. É que aqui não está porque eu não estou me vendo. Certo? Não, mas agora está niveladinho, tá certinho. Evitar rodar, porque aí você aumenta a escoliose aqui e cai todo o peso no glúteo direito. Então, volta, alinha. Ó, a pontinha do ombro, as duas têm que apontar para frente. Aí sim você está num bom alinhamento. Agora é interessante, Luciana, porque quando a gente fala de coluna, o primeiro pensamento que vem na mente é aquilo que a gente aprende, né? Como se só tivesse esse problema, que é aquela história de não tocar assim e não tocar assim. Mas a gente não pensa nessas outras questões, por exemplo, de jogar a coluna para um lado só, ou de fazer esse C que você falou, né? Que no caso eu entendi, principalmente no caso das mulheres, né? Quando compensa por causa do peito. Para conseguir alcançar aquilo, muitas vão tender a rodar. Vai rodar aqui. Entendi. Aí, com o ombro direito avançado para frente e o ombro esquerdo em recuo. Certo, entendi. E o meu peso está no glúteo direito. Estou apoiada no meu isquio direito. Então, também eu preciso estar apoiada nos dois. Certo. E alinhada para frente. Quando eu faço esse movimento que você mostrou, isso vai me levar a sentir dor na própria torácica, na cervical também, é isso? Exatamente. Tá. No ombro, na escápula, porque vira uma reação em cadeia. Você tem a escápula aqui atrás do ombro. Certo. Quando eu giro e caio para a direita, ela tende a rodar para fora e se afastar da coluna. Então, ela vem, ela faz isso aqui, ó, esse movimento. O meu ombro vai fazer isso aqui. Eu já vou favorecer a rotação exagerada do meu ombro. Entendi. Tá? Entendi. É uma reação em cadeia, né, como você disse. Exatamente. Então, tenta, apoia os dois isquios, os
discos, são aqueles dois ossos que a gente senta, consegue sentir se colocar a mão e sentar em cima dos dois glúteos, você vai sentir um osso de cada lado. Não é para sentar no meio, tá? Porque não vai conseguir manter o treinamento. Certo, certo. Só voltando, ainda falando sobre a cervical, eu lembrei de uma coisa. Embora a gente deu foco bastante na questão da mulher, porque, enfim, às vezes a questão do violoncelo faz a gente tocar assim, mas muitos homens também, a gente acaba desenvolvendo o hábito, às vezes para olhar para o arco, às vezes porque quer ver alguma coisa no arco, de tocar assim, ou simplesmente de ter o hábito de deixar a partitura muito baixa e tocar assim o tempo todo, né? E aí a dor, assim, eu acho que leva poucos minutos para você começar a sentir dor aqui na cervical, né? Uma dor que incomoda muito, né? Exatamente, porque aí você flexiona a cabeça, flexiona a cervical, a sua tendência vai ser desabar para trás. Aí eu faço eu fico nesse formato, ó. Cabeça, torácica, a cervical, tudo flexionado. Eu fico em enrolamento. Entendi. Isso não vai ser legal. Nem para as estruturas da coluna especificamente, e nem para a questão da nossa respiração, porque eu estou fechando muito o diafragma. Tá? Eu preciso expandir o tórax, né? Não é para a gente tocar em apneia, né? Não é. Você tem que respirar. Não é isso? Com certeza. Sim, respirar junto com a música, inclusive, né? Faz parte do fraseado e tudo. Legal. Vamos ir para lombar agora? Vamos falar sobre o lombar agora? Vamos. Temos 60 pessoas. 60 pessoas online. Legal, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. O que é? Agora deu uma travada. Espero que não seja todo esse pessoal com dor. Mas deixem aqui no chat ao vivo os comentários de vocês. Ó, a Alana já falou aqui, sinto dor no polegar direito. A gente vai chegar a falar sobre dedos, mão e dedos, tá bom, Alana? Mas a gente vai fazer pela ordem certinho, mas a gente vai chegar a falar. Então deixem aqui, é bom a gente saber. Ó, tem muitas dores no ombro direito, isso seria tensão? Mário, a gente vai chegar no ombro já, a gente vai falar sobre o lombar e já vamos voltar para falar de ombro, tá bom? Obrigado pelas perguntas. Podem deixando aqui, que é importante para a gente saber o que exatamente vocês querem saber, às vezes uma dor específica que você tem, tá bom? Vamos então, agora a gente vai falar sobre lombar. Gustavo, é importante falar que essas recomendações em relação à postura, ela já vai servir para minimizar as dores de quem já as tem, ok? E vai servir como prevenção para que a gente não venha desenvolver dor no instrumento, tá bom? Certo. Em relação à lombar, a gente tem 3 situações, tá, que podem acontecer. Quando eu não consigo sentar nesse próximo que eu acabei de dizer, né? Eu preciso estar alinhada, sentada nos 2 glúteos. Quando eu não consigo fazer isso, a tendência da pessoa ou é jogar o umbigo para frente, tá? Isso aumenta o estresse entre as articulações da coluna lombar, de cada vértebra, elas têm uma articulação acima e uma abaixo. Então, você aumenta esse grau de tensionamento. Isso, ao longo do tempo, vai dar problema também. Então, recua, contrai o umbigo e tenta ficar o mais alinhado aqui, pense em 90 graus possível. Uma outra situação, segunda situação, é quando a pessoa desaba para trás, porque ela sentou no meio. Né? Aquela postura que geralmente adolescentes senta no osso sacro. Mais jogado assim. Aí eu vou favorecer aquela postura global em C que eu falei, que começa com a flexão da cabeça. Tá? Isso também não vai te ajudar, porque você não vai ficar difícil de você, após avançar, por exemplo, você pensar em quinta posição para frente, ok, esse enrolamento até te ajuda, mas você vai ter dificuldade para voltar. Agora uma pergunta, Luciana.
Quando eu faço esse tipo de postura, eu jogo as costas lá para trás e fico curvado em C. Então, eu tiro o apoio dos isquios. O apoio não está mais sobre os isquios. Para onde ele vai? O sacro, tá? O sacro é o que? Ele está no final da coluna, é isso? O sacro é um osso que tem uma forma de triângulo e fica na porção final da nossa coluna. Então, certo. Acima dele a gente tem coluna lombar, abaixo dele a gente tem o cóccix. Então, quer dizer, ele tem uma articulação com cóccix, com lombar e nas laterais com os dois ossos do quadril, que são os ilíacos. Então, veja bem, a gente vai causar possibilidades de dor em várias estruturas aí, viu, Gustavo? Uhum. É interessante saber isso. Enfim, eu já senti muita dor em lombar quando estudava, e assim, a minha indicação como professor é que a gente nunca esqueça de fazer as pausas, né? Não estudar direto muito tempo, porque às vezes você fala, poxa, mas minha postura tá boa e eu tô sentindo dor. E aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que mesmo com a postura correta, você precisa dar pausa, você precisa levantar, andar, fazer um exercício, se alongar, porque o fato não é só manter a postura correta, mas não estar parado no mesmo tempo, assim, por muito tempo na mesma posição, né? Tem a ver isso que eu estou falando? Com certeza. E a terceira situação é a que eu já citei, quando a gente faz um deslocamento ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá. Tá? Eu vou mostrar no perfil, ok, Gustavo? Então, pode ser. Pode se mexer, sem problema. Enquanto isso, eu vou dando uma lida nos comentários aqui. Tem até comentário em espanhol aqui. Buenas noches. Siempre me duele la mano derecha e la muñeca. Acredito que seja, sempre me dói a mão direita e a muñeca, acredito que seja o punho. Muito obrigado, Rosa, por estar acompanhando. Que legal, até comentários em espanhol a gente tem aqui, Luciana. Muchas gracias. Vamos responder a todos. A Luana está aqui, meus ombros doem muito depois que termino de tocar. Luciana, se possível, fala sobre a importância dos alongamentos antes e depois dos treinos. Certo. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O ombro já é o próximo assunto, pessoal. Tá todo mundo com dor no ombro, né, Gustavo? Você já percebeu onde que é, né, o problema. Então, a primeira situação, a situação ideal é o alinhamento sentado no isquio de um lado e no isquio do outro lado. Então, veja, a minha coluna, ela tá alinhada. Consegue ver? Sim, tá perfeito, tá ótimo. Ok. Agora, quando eu não consigo sustentar essa posição, seja por vício de postura, ou seja por uma fraqueza muscular, a primeira situação, eu posso fazer isso. Eu jogo o abdômen para frente e o glúteo arrebita para trás, eu aumento essa curvatura, né, a nossa lombar, eu aumento a curvatura, eu começo a estressar uma estrutura chamada faceta. Isso, ao longo do tempo, vai gerar dor lombar. Certo. E agora que você falou que pode ser por uma questão de não fortalecimento. Tem algum exercício, que tipo de exercício, enfim, musculação, o que é indicado para esse tipo de musculatura especificamente? Abdominal, enfim, o que é? Veja só, a coluna lombar, ela para ser uma coluna saudável, ela precisa ter alongamento. Isso já até senso comum, todo mundo sabe disso. Porém, ela precisa também ser fortalecida. Essa musculatura paravertebral, ela também tem que ser forte. É uma musculatura que a função dela é nos manter em pé diante da força da gravidade. Senão a gente seria achatado para o centro da Terra. Entendeu? Então, está sujeita a uma força compressiva 24 horas por dia. Tá certo? Então, assim, precisa incluir um fortalecimento muscular numa academia ou com um fisioterapeuta. Tem vários exercícios. Vou fechar aqui a situação da posicionamento e a gente fala de exercício na sequência, viu, Gustavo? Tá bom, para não ir direto para o membro superior, senão vai demorar umas 20 lives para a gente terminar. Sem problema, pode ser. Fica à vontade. Tá? Voltando lá.
Quando eu aumento a curva da lombar, não vai ficar legal com o passar do tempo. Então, ó, volta, encolhe, contrai o umbigo, como se você quisesse empurrar o seu umbigo para as costas e presta esse alinhamento, como se alguém estivesse te puxando aqui. Ó, vou pendurar a cabeça da Lu lá no teto. Certo. Ok, alinhamento. A outra situação é quando a gente senta no osso do meio, no saco. Que aí seria o contrário, né? Em vez de eu aumentar a curva, eu desfaço a curva. Percebe? Certo. Sim, sim. Dá para Ó, normal para frente, voltei normal, desabei e sentei no saco. Olha que coisa horrível que fica. Ó. Não, perfeito, é isso mesmo que acontece. Fica o formato da letra C, né? Assim, no contorno das costas. Exatamente. Então, uma boa coisa para a gente pensar na coluna como um todo é você fazer. Deixa eu pôr ele aqui. Tá. Você senta corretamente no isquio, você vai fazer um autocrescimento dessa coluna como um todo. Então, imagina que eu tenho um ganchinho aqui no topo da minha cabeça e que eu pendurei lá no teto. Então, eu vou puxar o ar. Cada vez que eu soltar esse ar, eu vou tentar crescer essa coluna lá para cima. Com um detalhe, sem arrebitar o queixo. Tá. Então, queixo para cima, não. Queixo para baixo, não. Queixo sempre numa linha paralela à linha do chão. Então, a gente já pensa na coluna como um todo e a gente pensa na coluna cervical. Eu não deixo a minha cabeça cair, eu estou o alto crescimento, vou apoiar as minhas mãos nas minhas coxas e vou deixar o cotovelo semiflexionado. A ideia é que a gente consiga crescer também o nosso braço, como se alguém estivesse puxando a gente pelo cotovelo. Então, alguém vai puxar pelo cotovelo aqui na diagonal, alguém vai puxar pelo cotovelo aqui do lado esquerdo, na diagonal também. O que eu vou fazer? Eu vou crescer a coluna e crescer na diagonal dos braços ao mesmo tempo. Eu vou conseguir dar um alívio, inclusive já em toda essa parte do ombro, que está relacionado com a coluna cervical. Então, eu aumento, ó. Então, eu puxo o ar. Quando eu soltar, eu estou crescendo a minha coluna lá para cima, sem descolar o glúteo do banco, e estou crescendo os meus braços. Estou fazendo autocrescimento, a gente chama isso. Aqui a sensação é de, tipo, apertar contra a perna, fazer isso nesse sentido aqui? Você não aperta na perna. Eu estou crescendo, tá. É como se eu puxasse aqui, ó. Tá? Entendi. Eu vou até trocar meu banco, eu acho que ele é muito alto. É muito baixo, aliás. Vou experimentar num outro aqui, vai ficar melhor. Aí. Isso. Legal. O que tem que acontecer? Você tem que perceber, Gu, que aqui eu estou esticado, a cabeça para cima e os braços, ó. Alguém pegou a gente pelos cotovelos e estou alongando, sem tirar a mão aqui da coxa. É uma adaptação que eu fiz no exercício de cadeias do GDF. Eu falei, bom, vamos adaptar as coisas. Tá? É mais difícil do que parece, né? Assim, a sensação, né? Até você chegar na sensação. Exatamente. Então, é assim, é crescer, é fazer um alongamento que é ativo. É diferente de você ficar alongando aqui. Só que é um alongamento que você não está fazendo a fibra muscular trabalhar ativamente para separar a origem da extensão, da inserção, perdão. Entendi. Tá? É claro, os alongamentos conhecidos,
para a cervical, a gente pode fazer todos. Aproveita que está sentado, ó, segura no seu banquinho, para a gente já englobar a parte do trapézio também. E, ó, sem puxar, não se puxa. Você vai até o limite da inclinação lateral da sua cervical e segura. Ok? Fica ali 10 a 12 segundos. Retorna, troca o lado. É assim, para as inclinações, para a flexão, que eu também preciso pensar que a parte de trás da minha coluna precisa ser alongada também. Certo. Tá? É interessante, Luciana, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, alongar não significa sair esticando o próprio peso da cabeça. Porque a gente vê umas pessoas fazendo isso, né? Puxa, não. É na amplitude do seu músculo, dentro de um conforto, é diferente a sensação que você vai perceber em relação ao alongamento, comparando com uma dor, tá? Então, assim, não precisa, né? Tem um limite. Não é porque o colega consegue inclinar mais, quase colocar a orelha no ombro, que você tem que fazer igual. Cada corpo tem a sua característica. Então, esse é um ponto essencial. Podem fazer esses tradicionais, ótimos, tá? Esse que eu dei do autocrescimento, ele é muito bacana, porque ele vai fazer o que a gravidade faz com a gente é achatado, certo? Sim. E aí, com esse exercício, a gente procura dar espaço articular, dar espaço muscular, e isso vai favorecer a gente em tudo, tá? Não, eu não sei o pessoal que está em casa assistindo, mas eu achei interessante o seguinte, esse exercício é muito mais difícil, porque uma coisa é você fazer um exercício que você sente, enfim, você mesmo faz o alongamento e tal. Outra coisa é você fazer um exercício que você tem que, né, imagina, sentir, ter a sensação de que você está crescendo e tudo, é uma prática, né? Tem que fazer, é uma outra sensação, né? Por isso que o ideal é você casar isso com a respiração. Então, toda vez que eu solto o ar, eu faço o crescimento. E é contraditório mesmo, porque eu tenho que crescer para cima, enquanto a minha expiração vai fazer o meu tórax ir para baixo. Entendeu? Entendi. Eu vou abaixar aqui. Mas isso é proposital, porque com isso eu consigo alongar toda a parte da cadeia anterior, da cabeça e dos ombros. Então, assim, eu aumento o potencial do alongamento aqui. Entendi. Muito interessante. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Luciana. A gente pode falar sobre ombro agora? Eu dei uma lida nos comentários já e me parece que a grande maioria falou sobre ombro e sobre mão, né? Eu não imaginei que ia ter tanta gente falando sobre mão, mas muita gente falando aqui, por exemplo, o Thiago, às vezes sinto fisgadas na palma da mão direita, próximo ao punho, pulso. Já fui em vários médicos, fiz exames, mas nenhuma anormalidade foi encontrada. O que pode ser? Fisgadas na palma da mão direita. Tá, enfim. A gente pode responder essa pergunta dele quando a gente chegar na mão? Maravilha, sim, vamos fazer isso. Tá? Bom, vamos falar sobre ombro então agora? Vamos pro ombro. Pega o violoncelo de novo. O Paulo Lima falou que faz isso diariamente. Parabéns, Paulo. É o caminho. É o caminho. E assim, essas considerações, a gente está falando especificamente da posição do violoncelo, mas esse exercício do autocrescimento da coluna, ele serve para qualquer instrumento. Aliás, serve para todo mundo. Entendeu? Para quem trabalha muito sentado, para quem já tem alguma complicação de coluna mesmo. Então, assim, é um autocuidado que você vai conseguir fazer aí. Bom, ombro. Vamos lá para a história do ombro, minha gente. Veja só. O comum é vocês o tempo todo falar para a gente, não levanta o ombro, não levanta o ombro, né? Vou pegar o meu ar. Então, lá. Toco, peguei o ar.
Aí a gente tem algumas situações. Ainda linkado com a questão que nós falamos dos desequilíbrios da coluna cervical e torácica, e quando eu jogo o meu corpo no apoio para o glúteo direito, eu, com descompensação da torácica, eu fico com este ombro, o esquerdo mais baixo, e o direito ele vai ficar mais elevado, certo? Sim, sim. Todo mundo concorda com isso aí. Ok. Primeiro passo que você tem que fazer, se você tem dor no ombro, é acertar seu posicionamento de coluna. Ou seja, não começa no ombro, né? Exatamente, não começa no ombro. Por quê? Do mesmo jeito que na lombar a gente tem o plexo lombar, que dá inervação, que todo mundo conhece, que é o ciático, que vai para os membros inferiores, aqui em cima a gente tem também o plexo. A gente tem plexo cervical e tem plexo braquial, que são os conglomerados de inervação que vão correr para os nossos braços. Então, assim, por essa relação anatômica e essa forma que a gente realmente já tem, o problema na mão pode não ter começado na mão, que é a situação do nosso colega lá. Sim, sim. Pode ser alguma coisa no nível cervical, tá? Ele precisa ser avaliado. Ele precisa ser avaliado para a gente bater o martelo. Tem vários testes que se faz, neurológicos e ortopédicos, para direcionar isso, viu, Gustavo? Agora, ok, olhei a minha cabeça, tá? Se eu tô com a inclinação errada do violoncelo, não joguei a torácica, mas eu joguei a cabeça, eu já vou fazer mais pressão nessa faceta, eu fecho essas vértebras cervicais, abro essa, e se eu fizer o inverso, eu fecho aqui e abro aqui. Né? Estou alinhada, olhando para vocês, certo? Sim. Se eu ficar aqui, eu vou comprometer as estruturas nervosas que estão saindo de cada região cervical. Pode justificar também você ter dor irradiada aqui para o ombro. Uma circunstância. Então, cuida da cabeça, bem alinhada, e vamos lá para a parte do ombro. Olha a torácica para ver se não está com apoio descompensado de todo o seu corpo, de todo o tórax, de toda a lombar para a direita. Porque aí, automaticamente, esse ombro vai ficar elevado. Certo? Ok. Certo. Porque se isso acontecer, veja só, mostrar o meu super braço aqui para vocês, gente. Não, tem coisas que a gente precisa ver para entender. Sim, sim. Tá? Ombro, se você segurar o arco de uma maneira que não está correta, se o seu ponto de contato, seu ponto de apoio, crina corda, não respeitar o 90 graus, se não tiver como apoio de toda a crina, a sua tendência é aumentar a rotação interna desse braço. Por quê? Se eu não coloquei lá certinho 90 graus, se eu posicionei pegando a borda superior da crina e essas crinas estão olhando para o meu estandarte, eu automaticamente, para conseguir fazer isso, eu vou rodar. Conseguem ver? Pelo movimento, porque o movimento parte daqui, é isso que você quer dizer? Exatamente. Então, quando eu faço esse movimento aqui. Exatamente, porque o que eu faço com o ombro aqui, ó? Eu tenho rotação externa, né? E eu tenho a rotação interna. Tá. Qual que é o problema disso? É ótimo que a gente tenha esse grau de liberdade, né? Porque eu vou ter abdução, eu tenho flexão, eu tenho extensão, lindo. É o segmento que a gente tem mais mobilidade. Agora, veja bem, na estrutura anatômica do nosso ombro, o osso húmero, nós temos na cabeça do húmero uma estrutura que são duas saliências e no centro delas ela tem como se fosse um túnel, tá? Então você tem
duas montanhas e um vale, né? Duas montanhas e um vale, o tubérculo maior e o tubérculo menor aqui do úmero. Qual é o problema disso? Esse vale existe para a passagem do tendão da cabeça longa do bíceps, que é este músculo aqui. O que acontece? Se eu fico o tempo todo rodando aqui, rodando aqui, rodando aqui para dentro, rodando aqui para dentro, eu vou fazer um atrito mecânico dessa saliência óssea sobre o tendão. Aí você imagina o que vai acontecer. Você vai ter inflamação da bainha do tendão, você vai ter inflamação do tendão. Isso vai dar uma dor bem localizada nessa face anterior do seu braço, do seu ombro. Tá? Ô, Luciana, então, o atrito... Desculpa te cortar. O atrito é do osso direto no tendão, é isso? Isso, exatamente. Porque ali é o caminho que ele tem que passar. Entendi. Entendeu? E se eu fico num padrão que eu tô caído aqui para a direita, eu já desloquei a minha escápula mais para fora, eu já rodei o ombro internamente, eu vou aumentar esse atrito, certamente. Entendi. Vou ter dor no ombro. Então, qual é a dor? A dor na face anterior. É esta região aqui. Sim. Tá? Dor na região do deltoide, que é esse músculo aqui da lateral. O que acontece? Nessa região, a gente tem uma estrutura chamada bursa. É como se fosse um coxim. E ela também inflama. Então, se você ficar trabalhando com o seu ombro elevado, nos movimentos que eu vou precisar trabalhar amplitude de arco, tá? Ponta, talão. Ponta, eu aumento esse ângulo de abdução do meu ombro, eu começo a mastigar esses tecidos, tá? Caramba. Então, não é tão simples falar para o aluno, olha, você tem que fazer o movimento com o ombro e quando vai subida de arco, você tem que usar peitoral. Às vezes não é tão simples assim. Outra questão que pega muito aqui é quando, justamente, a gente não tem um peitoral alongado. Por quê? O peitoral, vamos falar no peitoral maior, ele vem do rebordo aqui, do externo das costelas, e ele vem se inserir justamente no úmero. E o que ele faz? Ele aproxima o meu braço do centro do meu corpo. Ele é potente para fazer isso. Se eu tenho essa musculatura não está alongada, eu vou trabalhar com mais possibilidade também de eu fazer uma rotação interna. Eu vou bagunçar a mecânica articular aqui. Então, precisa ter força, precisa ter flexibilidade. Não, é interessante você falar disso, porque eu lembro quando você comentou comigo isso, a gente estava, enfim, preparando a live, é interessante, porque quando a gente pensa nesse movimento do braço, né, então, uma coisa é esse movimento, eu até ensino bastante isso para os meus alunos lá no curso, a diferença desses dois movimentos. Então, uma coisa é esse movimento que a gente tem, né, talvez seja o mais intuitivo quando você pega o arco, é fazer esse movimento aqui, e outra coisa é esse movimento do antebraço, que você pode utilizar sozinho, ou pode utilizar em conjunto quando você vai fazer, ou vai utilizar o arco inteiro. Mas o interessante é pensar que tem a ver com isso, a gente pensa direto no ombro, né? Pelo menos eu penso direto no ombro, mas na verdade quem está fazendo é aqui, o movimento do peitoral, né? E se você põe a mão, você sente, na verdade. Se você girou, né, a minha posição, eu estou aqui, crina apoiada na corda, minha mão está relaxada no talão. Meu braço está relaxado. Eu estou sentindo que o cotovelo tem um pouquinho mais de peso, beleza? Olha aqui o que acontece quando eu giro a mão. Prestem atenção aqui. Tá bonitinho, não tá? Sim. Eu vou virar a mão para aquele ponto de contato dos iniciantes. Percebeu o que aconteceu ali em cima? Ele fez isso, não foi?
Ele fez isso aqui, né? Tô Isso, então, exagerando exatamente. agora. Ele virou. Sim, sim, ele fez essa viradinha assim. Isso. Porque eu virei a mão. Em vez de eu estar assim, eu fiz isso, ó. Entendi. Tá? Claro que você vai ter repercussão depois, cotovelo, antebraço, tudo, na própria mão, por conta desse posicionamento. Mas esse posicionamento ele vai ser matador para as inflamações do tendão aqui do ombro, que é uma das coisas que eu acho que pega bastante no violoncelo. Essa dor aqui. Não, isso é verdade. E é bem aqui, como você mostrou, é exatamente nessa porção aqui. Quer dizer, não é no ombro inteiro, né? Eu vou até dar uma olhada nos comentários, Luciana, para ver, porque tinha bastante comentários sobre ombro. Ó, tá? Normal, confortável, crina toda na corda. Não tô mais normal e confortável, nem crina toda. Olha o que aconteceu. Tá? Tem gente falando aqui. O Paulo tá falando, é exatamente o meu caso, é exatamente isso que eu faço. Eu acho que é muito comum, assim, foi uma das dores que eu mais vi comentada, descrita aqui no comentário, é dor de ombro, né? E eu não sei, podem deixar aí podem deixar aí no chat, pessoal, mas eu imagino que a dor mais comum é justamente essa que você falou, é nessa porção aqui, né? Isso. Aí, Paulo, o que precisa acontecer? Veja, não é comigo, hein? Não é comigo. A distância do ponto de contato da crina corda, ser como é descrita, no 90 graus, não é só por conta do som. É claro, você tem uma qualidade de som diferente, né? Eu estou com a crina toda, agora eu vou só com uma beiradinha. Mas isso vai alterar toda a dinâmica articular da cintura escapular, que é como a gente chama essa parte. Tá certo? Um bom exercício para você liberar um pouco esse padrão de rotação interna é a gente fazer o contrário. Com o braço solto, eu vou abrindo, fazendo força para abrir a minha mão, estender o meu corpo e abro, como se fosse uma brincadeira. Vamos abrir. É o movimento contrário do que você faz para pegar o arco, né? Ó, você faz isso para pegar o arco, você faz esse daqui. Tá. Exatamente. Uma outra coisa que eu gosto de dar é, sim, você pensar em trabalhar a face. O que é essa tal dessa face? Se eu tirar a pele, né, o tegumento que a gente tem, como se fosse um macacão, uma coisa inteira, embaixo da musculatura eu tenho um outro macacão, tá? De um tecido mais rígido. Então, esse tecido, ele guarda muita informação. Você fica tocando com esse padrão errado, ele vai entender que é assim que ele tem que ficar. E a musculatura vai acompanhar esse tecido. Qual é um recurso? A gente fazer uma pegada em bracelete, tá? Ela não pode ser muito superficial, senão eu vou trabalhar só a pele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, abraço, começo isso da minha mão, transito pela minha mão, eu vou fazer uma força para rodar esse tecido para fora. Eu pressiono, é uma palpação um pouco mais profunda, né? Levo, eu vou perceber que vai ter lugar no meu antebraço, no meu punho, que não vai. Que ele chega e para. Não aceita você continuar levando o movimento para fora. Aí você tem que permanecer nessa posição até você perceber que soltou um pouquinho. E aí continua. Ó, Luciana, interessante porque eu acabei de fazer no braço oposto e já senti que é diferente, né? Parece que o braço do arco ele é mais limitado, né? Porque a tendência de tudo é ficar rodado para dentro. Então você fica assim, ó, exagerando para vocês entenderem. Né? Então eu vou, levo o tecido. Vou fazendo isso até onde eu consigo. Ó. Vai ter lugar que está mais soltinho, vai ter lugar que não está soltinho, e você vai levar.
tá? Isso pensando depois que você já fez bastante essa propriocepção aqui, já informou como é que a gente roda para fora, eu já alonguei, né? Já fiz os meus alongamentos aqui, pegando todo o membro superior, né? Aqui para esta parte, aqui incluindo o polegar para esta parte, certo? Então, assim, não dá para pensar por pedaços, Gustavo. Esse é o ponto. Eu queria... Pode falar. Se você de fazer, você vai perceber que, inclusive, a qualidade do movimento vai ficar melhor para você que já está mais tempo tocando e para a gente que está começando, o desconforto se torna bem menor. Luciana, o que é muito interessante, a Luana falou aqui, nessas 2 semanas estou com dor exatamente aí onde ela falou. O que eu acho muito interessante disso que você está explicando é o seguinte, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito quando a gente estava conversando, que é o seguinte, se você, muitas vezes, o trabalho de fortalecimento, ou até de consciência corporal de um determinado movimento, ele tem que acontecer justamente exercitando o movimento oposto, né? Então, por exemplo, a gente pensa, nem toda dor é causada simplesmente por postura errada, às vezes a pessoa usa demais, né? Ou faz aquele movimento muito repetidamente, e aí acaba sobrecarregando. Mas essa ideia de que você tem que fazer o oposto, porque foi isso que você fez, né? A gente faz esse movimento aqui na hora de tocar, e aí o exercício justamente para fortalecer, quer dizer, é o contrário, né? É trabalhar o oposto do movimento que você faz na hora de tocar, né? Exatamente. Outra coisa que vai ser essencial em relação à estabilidade do ombro é a gente ter uma musculatura na parte das costas, no nível do ombro, centro da coluna, que é o que a gente chama de romboide, aqueles exercícios que a gente trabalha quando faz as remadas, sabe? As remadas todo mundo conhece, né? É para fazer fortalecimento das costas, mas ele é para estabilizar a escápula. Se eu consigo, tenho força muscular para manter o ombro aqui, ó, bonitinho, alinhado, isso significa que os meus romboides estão funcionando bem. Então, eu preciso ter força ali. Entendi. Senão, eu vou desafiar também. Né? E assim, e a gente faz essa análise, Gustavo, considerando como é que está a condição de flexibilidade da musculatura da frente, tá? Certo. Porque se ela estiver encurtada, vai fechar, vai rodar o ombro, né? Vira aquele ombro enrolado. E se atrás estiver com fraqueza muscular, não dá conta. Vira uma briga, frente e trás, e alguém sempre ganha, né? Normalmente sai da frente. Não, muito e interessante. Aí a gente analisa as possibilidades de a gente desenvolver esse problema. Então, quer dizer, você fala, ai, puxa vida, mas eu só vou tocar violoncelo. Mas é uma atividade que demanda um gasto energético e muscular e cognitivo alto. Quando eu estou estudando, eu não sei vocês, mas tem hora que fica assim, escorre aqui assim. Falando, gente, musculação. Não, e assim, fantástico isso, muito, muito legal mesmo saber essa ideia de que, ou seja, a musculatura está enfraquecida no lado oposto, reforça a musculatura errada, né? É assim, a gente chama isso de uma sinergia muscular, ou seja, se eu tenho um músculo que faz um movimento, eu vou ter um outro músculo para contrabalancear, que vai fazer o oposto que ele faz. E a ideia é nenhum ganhar do outro, entendeu? Entendi. Você ter um equilíbrio. Esse é o ponto, a gente precisa do equilíbrio. Exatamente. Então, a musculatura das costas, a gente fortalece, tá? Com as remadas, aí você pode usar elástico, você em casa agora, elástico, uma faixa elástica. Vou pegar uma, peraí, gente. Ó, uma faixa elástica desse tipo, cada cor normalmente é uma tensão, tá? Isso dá para comprar na internet. Eu passei para o Gustavo algumas referências, vocês comprem onde vocês quiserem, tá, gente? Tá aqui embaixo Isso. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, pessoal, os links com essas referências. Em casa, tem a opção da gente passar na maçaneta. Então, a maçaneta está aqui, eu envolvo a maçaneta, pronto, a maçaneta da corda. Eu tenho como puxar os dois lados e fazer a minha remada, tá bom? O importante nessa
é que o meu cotovelo esteja 90 graus aqui e ele esteja colado aqui com o meu tronco, tá certo? Tá. Uhum. Mostro esse para vocês na hora que eu levantar de vez para mostrar os mais exercícios. Legal. Então, essa é uma possibilidade. Outra coisa que a gente precisa fazer em relação a essa musculatura é um exercício que você pode fazer com o próprio arco. Olha aqui que bacana. Interessante. Eu vou fazer a ativação dessa musculatura que envolve a escápula. Aí eu preciso de algum cuidado, tá? Veja só. Primeiro eu preciso estar num alinhamento da minha coluna, que a gente já aprendeu a fazer, tá bonitinho. Pega o seu arco e mantém os seus cotovelos em extensão, nada dobrado, tá? Aqui, certo? Respeita o ângulo da articulação, vamos aqui trabalhar em 90 graus. O que eu vou fazer? Ó, sem dobrar os cotovelos, eu vou trabalhar só as escápulas. Então, ó, vou levar a escápula para trás. Levei todo mundo para trás. Ó lá. Tá? Agora, escápula para frente. Ó, leva, sem deixar a coluna ir junto. Leva lá para frente. E escápula para trás, ó. É só lá atrás das costas que vai mexer. O teu cotovelo não mexe. Certo. Mexe um pouco, Gustavo. Aqui? Isso. Certo. Estou te vendo aqui. Tá? Ok. Então, eu aprendi retrair e protrair a minha escápula. Beleza. Agora, eu vou levar os ombros para cima. Elevação da escápula. Você vai ver que é mais difícil de fazer. Sem colar o ombro na orelha. Ah, não é tanto assim. Tá. O pescoço tem que continuar onde ele estava, tá? Certo. E agora eu vou fazer o inverso. Eu vou abaixar a escápula, ó. Força para abaixar. Você vai sentir queimar a musculatura do pescoço. Sentiram? Então, você repete, você pode fazer essa repetição umas 10 repetições. Então, você vai para trás, para frente, para cima, para baixo. Ok? Eu trabalhei a musculatura da minha escápula. Tá certo? Aí é ativação. Luciana, a sensação é de que elas vão fazer isso mesmo, né? Se encontrar assim, né? Essa é a sensação quando você faz isso, né? Quando você vai para trás, elas vão se encontrar. Quando isso você vai para frente, ela vai para se afastar. Ok? Ó, ela abre. Isso. Para cima e para baixo. Legal. Isso aqui para uma ativação. Legal. Eu vou dar um fortalecimento, é mais uma estabilização dessa região. Tá certo? Para isso, eu preciso levantar, mexer aqui vocês de lado, porque é um exercício na parede, também com uma faixa elástica, ok? Então, eu vou me preparar aqui. Pode ser, sem problema. Eu acho que, inclusive, a gente pode terminar nesse exercício, Luciana, e continuar na próxima live. Pessoal, qual que é a ideia? Tem muito assunto para falar. Exatamente. Ou seja, tem muito assunto para a gente conversar. Quando eu e a Luciana estavam planejando, a gente decidiu fazer mais de uma live, porque é bastante assunto para trazer e é melhor fazer em lives separadas, você está com a cabeça fresca e poder absorver do que ficar muito tempo aqui. Mas vamos fazer esse exercício, então, que você tem para mostrar. Esse vai ser bacana. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês a possibilidade da parede. Essa é uma faixa elástica leve, tá? Que, para esse exercício da parede, se eu só tenho esse elástico, eu vou dar um nó nele num distanciamento aqui do tamanho do meu ombro, ok? Tá. Eu vou trabalhar com essa tensão. Então, eu dou um nó e beleza. Para aumentar a existe tensão. uma possibilidade de você adquirir
não vou fazer merchan para ninguém, vão virar a marca para mim. Tem uma assim, tá? Uma mini band, que eu já consigo trabalhar com ela mais fácil, ok? Eu vou com ela lá para a parede, mas é a mesma coisa que o outro. Ela tem mais tensão, né? Certo? Eu vou te falando por aqui. Essa vermelha, ela tem mais tensão, é isso? Não, ela é LED também, tá? Ah, leve também. Ela é LED. Agora a propaganda da clínica que eu trabalho, Clínica Movimento, 30 anos em Campinas, cuidando do bem-estar e saúde da turma. Alô? 30 anos é bastante tempo, hein? Então, vou subir vocês aqui um pouquinho. Legal isso aqui, hein, gente? Massa, muito massa fazer essa live. Tá dando para ver bem. Tá, só preciso tirar o violoncelo do meio agora, Gustavo. Peraí. Importante, não vai quebrar o cello. Ok aqui? Dá para ver? Dá sim. O Matheus está perguntando sobre o ombro esquerdo. Desculpa, Luciana. Matheus, a gente vai falar sobre o ombro esquerdo na próxima live, tá? O lado esquerdo vai ficar para a próxima live, porque o lado direito, você viu que dá bastante trabalho, né? Tem muita coisa para falar sobre ele. Mas a gente vai falar, não vai ficar sem falar, não. A gente planejou duas, mas eu tô achando que não vai servir tudo em duas. Talvez sejam 3, né? Não tem problema. Quanto mais conteúdo, melhor. É, assim, ó. Quer ver? Então, esse já é um exercício diferente que aquele que a gente fez nos movimentos da escápula com o arco, tá? Aqui, como eu vou trabalhar com uma resistência elástica, eu vou trabalhar um pouco de fortalecimento, pensando em estabilizar essa escápula. Aí, o que é interessante disso para a gente? Quanto mais a escápula estiver estabilizada, ok? Mais independência tem o nosso membro superior. Ele vai trabalhar mais e melhor, sem tanto gasto energético muscular. Então, assim, é bom para a gente fazer isso. Aliás, para qualquer pessoa que usa o braço. Fechou? Certo. Então, esse é para escápula ainda, né? Exercício de fortalecimento e estabilização. Eu coloco, olha só, eu fico, dá para ver aqui, Lu? Dá sim, pode fazer. Eu vou abrir de forma que eu tenha a mesma distância dos meus ombros, tá? Não é para aumentar, tá? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, ó. Esse foi o tutorial de como não fazer, tá bom? Não é para fazer isso. Eu disse para vocês que não era para abrir desse tanto, mas não contei que ela não decorava. Tô forte. Tudo bem, sem problema. Então, não é na mesma... Aí, não, isso conforme essas faixas, como são de látex, conforme elas ficam já mais velhinhas, elas ficam mais frágeis, elas quebram também, tá? Uma nova não vai quebrar. Então, olha só. Vai lá, abre com tensão a faixa do tamanho do seu ombro e o movimento que a gente vai realizar daqui para frente, eu preciso manter essa tensão. Eu não vou afrouxar, ok? Tá. Então, ó, aqui. Abri o meu primeiro movimento. Diagonal para cima e volto no meio. Lateral e volto no meio. Diagonal para baixo e volto no meio. Cotovelo estendido. Não dobra. Certo. Ok? Faço a mesma coisa do outro lado. Para cima, volto. Lateral, volto. Para baixo, volto. O que é importante a gente prestar atenção para fazer esse exercício? Eu preciso estar em uma posição já de um conforto e de estabilidade da escápula. Eu não posso ficar fazendo de qualquer jeito, né? Sim, olha sim. só. Está assim, enrolada para frente, ok? Tá. Então, é o que eu ensino. Eu falo assim, veste o ombro. Como é que é vestir o ombro? Olha o meu ombro.
feche o ombro. Uhum. Posicionar mesmo. Ok? Ele, né? O seu áudio tá... Acho que o áudio caiu, Aí Luciana. Caiu? Agora voltou. A gente não ouviu o que você falou, essa última frase. Até a estabilização, você vestiu o ombro, ok, foi, né? Isso, até aí foi, sim. Beleza, você veste o ombro para fazer o exercício, ok? Uhum. O que mais? Agora, é importante uma coisa, nesse exercício, o ponto de repouso é sempre a abertura dos ombros, né? Do meio. Abertura do meio. Então, ó. Certo. E o braço esticado o tempo todo, porque senão você não vai estar trabalhando a escápula. Lateral, né? Volta. Para baixo, volta. Diagonal para cima, não perco a tensão da banda. Uhum. Ok? Uhum. Diagonal para baixo. Como eu faço? Eu faço com que toda a musculatura envolvida com a minha cintura escapular, ela trabalhe, então ela vai ser fortalecida, e eu vou trabalhar a estabilização dos estabilizadores da escápula, né? Do romboide serrátil anterior, por conta dessa posição, certo? Uhum. Eu ia falar que cortou o áudio, que dá para fazer isso em 3 séries de 12 a 15 repetições. Então, é um trabalho crescente, tá? Você vai fazer o alongamento, tá? Isso antes de tocar é lei. Vou abaixar vocês agora. Para eu sentar. Clínica movimentou. Boa saúde em boas mãos. Ver gente da clínica me assistindo, vai falar louca, né, gente? Então, é assim, não pensar só em fazer alongamento, Gustavo. Você precisa dar um condicionamento muscular. Porque você vai repetir inúmeras vezes. Tá certo? Luciana, um último pedido. Desculpa, pode falar, depois eu falo. Ainda de ombro, para a gente fechar, pelo menos em ombro, tem mais alguns exercícios de fortalecimento dessa musculatura aqui, tá? Que eu gostaria de passar antes da gente terminar. Com quanto tempo a gente está? 1h30 já, quase, né? Tem 1h17. Tá. Vamos responder, vamos fazer assim, então, Gu, vamos responder pergunta agora, e a gente, na próxima quinta, a gente entra fazendo fortalecimento do ombro. Pode ser, perfeito. Especificamente. Tá, é isso que eu ia sugerir mesmo, porque tem bastante pergunta aqui. Então tem uma coisa aqui, ó, a Miriam Abreu está perguntando, fala sobre o cotovelo, por favor. A gente passou pelo braço direito, acabamos não falando sobre o cotovelo. Isso a gente vai falar na próxima live, certo? Cotovelo é quinta-feira que vem. Isso. Agora, pessoal, dúvidas sobre o que a gente cobriu nessa aula. Então, quiserem perguntar agora, a hora é agora. Cervical, torácica, lombar, ombro, foi o que a gente falou, ombro direito, tá? Cabeça e pescoço, foi o que a gente cobriu na live de hoje. A live vai continuar na semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, e a gente vai falar sobre coisas que a gente não falou ainda. Pode falar, Luciana. Gostou, né? Eu quero falar. Para arrematar esse ponto que a gente falou hoje, tem um item que ninguém presta atenção, mas em algumas circunstâncias a gente faz quando está estudando violoncelo, que é o apertamento dentário. Alguém aí já observou, se pegou apertando os dentes, apertando a boca quando está tocando ou estudando? Eu tenho certeza que sim. Eu mesmo já fiz isso. E ainda bem que você tocou nesse assunto, porque a gente passou por cabeça e pescoço e não falou disso. E eu vou até compartilhar a minha experiência. Eu fazia isso, não percebia. Às vezes ainda faço, quer dizer, é um policiamento constante. Mas eu fazia muito mais, não percebia. E eu sempre tinha dor de cabeça depois que eu estudava violoncelo. Estudava, tipo assim, mais de 1 hora. Só que eu não associava, Luciano, eu não imaginava que tinha a ver com isso. Então eu sempre tinha dor de cabeça. Eu falava, eu não sabia se era, sei lá, tô estudando demais, tô esforçando demais, mas eu sempre tinha dor de cabeça depois que eu estudava violoncelo. E até que uma amiga minha me falou, Gustavo, você tá forçando aqui o maxilar, né? A mandíbula, aliás, e aí dá dor de cabeça, você fica pressionando muito. Com certeza, vai dar, porque veja bem,
a musculatura que é envolvida no fechamento da nossa boca, ela é forte. É o masseter, que é este daqui, tá? Ele vem do arco da mandíbula, do zigomático, desce até aqui no ângulo da mandíbula. Então, ele faz esse trajeto. Gente, é o músculo de maior potência que a gente tem. A gente é capaz de destroçar alguma coisa nos dentes, concorda? Então, é assim, quem faz o fechamento da boca? Masseter. Aí você percebe que a pessoa faz essa, a gente chama isso na fisioterapia de parafunção, aperta, 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 e ela tem até mais desenvolvido o masseter. Você olha para a pessoa, tem 2 gordinhos aqui, ó. Ela tá hipertrofiando sem querer, né? Tá fazendo musculação, não é sem querer, tá fazendo musculação. Exatamente. Tá? E o outro que é envolvido com o fechamento da boca é o temporal, que é essa zona aqui. Ele faz esse desenho, tá? Caramba. Porém, sim, nós temos aqui, em relação a esses 2 músculos, 2 tipos de fibras musculares. São diferentes, né? Você tem um que é mais tolerável à fadiga e um que não é tolerável à fadiga. Então, essa contratura do masseter ao longo do tempo, ela causa muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muita dor na face, muita dor na parte anterior do ouvido, dores de ouvido, porque tem uma ligação muito íntima com a articulação temporomandibular. E ela é uma articulação que, assim, é ricamente inervada. Você pode desencadear várias questões. Então, presta atenção. Você falando, a dor que eu senti era exatamente nessa região mesmo, aqui, principalmente aqui, ó. Com certeza. É onde vai doer. Essa região, a região das têmporas, e é semelhante ao apertamento que, por exemplo, o bruxista faz, né? O bruxista que aperta de noite. Ele acorda com dor na face e dor de cabeça. E tem os bruxistas de vigília, que somos nós que fazemos esse apertamento, ou no trânsito. Pode perceber, você está num trânsito mais pesado, você tem que prestar um pouco mais de atenção, você tranca. Você está passando por um momento de mais tensão, de mais ansiedade, de mais estresse, você tranca, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes a gente nem percebe. Então, não, assim, não, é exatamente isso. Quer dizer, não é uma coisa que a pessoa senta, pegar violoncelo e ela aperta. É algo que ela desenvolve principalmente tocando trechos difíceis, por exemplo, né? O que pode ser muita coisa. Para quem está começando, quase tudo é difícil. Então a pessoa começa, é como se fosse uma válvula de escape, você tensiona. E não percebe, ou seja, não tem esse policiamento, né? Isso vale, Gustavo, não só para quem aperta o dente, tá lá tocando, você tá? Como quando a gente aperta os lábios, que a gente faz isso também, né? Ó. Eu me gravo estudando, falo, Jesus, para de fazer isso, criatura. Entendeu? Esse é menos comum, hein, Luciana? Hã? Eu acho que esse do lábio é menos comum. Acontece também. Também isso é classificado como parafunção. Então, assim, e tem um outro lado ainda dessa questão, além das dores, da relação que tem com o pilar cervical, essa musculatura toda da parte anterior também vai sofrer, mas tem uma questão que a gente sabe que o rendimento muscular fica diferente. Você já ouviu falar, tem atletas que usam uma placa, não aquela de proteção dos dentes, não, uma outra rígida mesmo, porque aí ele fica mais reequilibrado do ponto de vista do trabalho muscular dele, e ele tem um ganho no desempenho de até 30%, pensa, quando ele deixa de apertar e colocar aquela atenção toda na ATM dele. Então, vai ser super interessante esse trabalho da odontologia do esporte também. Caramba, massa, que legal. Caramba. Ele desperdiça energia, digamos, né? Forçando aqui, né? Exatamente. Luciana, vamos responder algumas perguntas. O Matheus perguntou, os alongamentos é melhor fazer antes ou depois de tocar? Ou antes e depois, eu perguntaria. Olha, eu faria antes e depois, tá? Agora, assim, do ponto de vista de ter evidência científica, vamos traçar um paralelo para os alongamentos que
são recomendados antes e depois de atividade física, por exemplo, né? Vamos adaptar isso para o violoncelo. Não tem um consenso, tá? Antigamente falava que era melhor fazer antes, e depois que era melhor fazer depois, aí depois que tinha que fazer antes e depois, agora, ó, tanto faz. Não tem evidência científica que fale qual é melhor. Então, vamos fazer, né? Vamos dar uma qualidade melhor aí para a nossa musculatura, para as nossas articulações, porque vamos lidar com o movimento repetitivo. E tudo que é repetitivo fica demais para o nosso corpo. É interessante agora que você falou isso, essa questão de que não tem comprovação de que é melhor antes ou depois, o importante é fazer. Eu lembrei de uma entrevista que eu assisti de um professor de violoncelo, um professor francês, e ele falou que ele mesmo e os alunos dele, ele indicava que não fizesse no início, porque ele falou, quando você faz no começo, aquilo vira um obstáculo para você estudar. E aí você quer estudar e você tem preguiça de estudar porque você pensa, eu tenho que fazer um alongamento de 20 minutos. Então o que ele fazia? Ele começava com escala, fazia os exercícios de escala dele, talvez 1 hora de estudo, aí ele parava depois, que ele já estava com pique para estudar, e fazia todo o alongamento dele. Então, enfim, é uma opção aí também para quem sofre com preguiça de estudar. Luciana, você tem... Você faz já um aquecimento dessa fibra muscular, da articulação, todo o sistema ligamentar, executando o movimento, que é o que se tem feito hoje nas academias de musculação, por exemplo. Entendeu? Com uma carga menor, você vai executar o movimento que você está ali para fazer. Entendeu? Você prepara aquela fibra muscular. Interessante. E esse professor, ele começa com escalas lentas, ele não começa tocando escala rápida. Começa lento, mas como uma forma de aquecer também. Muito legal. Sim. Dá para a gente responder essa pergunta do Misael? Qual é a forma de relaxamento da musculatura da face? Estão falando em quem tem esse problema de tensão. Tem algum exercício para soltar isso? Vamos lá. De preferência, você faça isso de frente ao espelho, tá? Então, legal. Quando você já tem um grau de dor, você fala assim, puxa, Lu, é insuportável. Eu vou recomendar que você faça um calor local. O que significa isso? Bolsinha de água quente, você vai fazer na região do masseter 20 minutinhos, dos dois lados. Primeira coisa, para relaxar essa musculatura. Depois, a gente tem exercício. Você toca, encontra o osso aqui da sua face. Coloca aí, Bu, sua mão. Isso. Vem aqui do centro, perto do nariz, vem caminhando para a lateral, você vai chegar numa curvinha, certo? Sim. Está no arco do zigomático. Você começa a mexer a boca, você vai perceber que tem umas fibras que se mexem já no seu dedo, né? Aperta a boca um pouquinho agora, ó. Pulou no seu dedo, não pulou? Sim. Então, ó, primeira coisa, você vai fazer um deslizamento em direção ao ângulo da mandíbula. Então, eu venho de uma extremidade do masseter à outra. Vem aqui. Vamos abrir, ó. Faz um pouco de pressão, a ponto de você sentir a musculatura e caminha até o ângulo. E repete. Vai lá, de novo e repete. Não faz só com um dedinho, não. Já pressiona com a polpa, tá? Não é ponta de dedo, tá. É esta. Desliza para baixo. Então, eu estou fazendo um deslizamento. Agora, eu posso combinar esse deslizamento com um alongamento do masseter. Então, eu vou, junto com o deslizamento, eu vou abrir minha boca. Então, vamos lá, ó. Fecho lentamente a boca e retomo. É um músculo grande, né? Agora, quando você abre a boca e estica, você vê como ele é grande. Sim, ele tem duas porções aí, tem duas direções de fibras também, mas ele é bem potente, né? E para quem aperta, ele fica bem forte. Ai, gente. Não, e hoje em dia tá todo mundo bruxista, né, cara? Puta merda. Tá? Então, ó, desliza o calor, deslizamento. Posso fazer o deslizamento com alongamento. Posso fazer, ó, que é bem legal também,
a automassagem. Ó, eu percebo onde está toda a extensão do meu masseter. Peguei os limites dele. Então, ó, vem massagens circulares até embaixo. De cima a baixo. Tá? Massagem. Para o temporal, a gente precisa aprender uma coisa. Eu falei que ele tem essa forma de uma escama. E as fibras dele são assim, como se fosse um leque. Então, elas são em pezinhas. Eu vou fazer assim, tá? Nesse sentido vertical das fibras, eu vou fazer perpendicular a elas, tá? Para conseguir esse relaxamento. Então, é isso aqui, ó. Leva para trás e volta. Você vai sentir a fibra. Você vai perceber que tem pontos mais doloridos do que os outros. Massageia bem. Se você encontrar um pontinho mais dolorido, fica ali nele. Meu tem um dolorido aqui, ó, deste lado direito. Fica nele. E movimentos circulares nesse ponto. Melhorou? Você sentiu que não está tão dolorido? Você volta a fazer o perpendicular. Então, eu trabalhei os dois músculos. Você pode perceber que a sensação do teu rosto já está outra. Não, uma delícia. Relaxa bastante. Já está bem relaxado aqui, né? Sim, sim. Foi, Misael. É isso. Misael, muito obrigado pela pergunta. A gente acabou de dar 1h30 de live. Luciana, muito obrigado. Eu sei que tem muito conteúdo para trazer. Pessoal, a gente vai falar sobre o lado esquerdo. Vamos falar um pouco mais sobre mão. Muita gente pediu sobre mão. Não deu tempo de chegar em mão direita ainda. A gente vai fazer uma próxima live. Não, é muita coisa para falar. Porque a ideia é fazer, explicar e já fazer o exercício em seguida, né? Como você está fazendo. Isso. Que fica mais fácil, né? Da pessoa lembrar. Depois eu estou com a ideia de fazer um e-book para o nosso grupo lá. Assim, legal. O grupo, né? O grupo do Telegram que você está falando, né, Luciana? Aí a gente disponibiliza, dá para colocar o link aí também na live, né? Gratuitamente. Legal. Sim, sim. Esses exercícios que eu estou falando aqui, eu vou aproveitar o tempo de Covid e fazer umas fotos aqui na clínica. Eu fiquei sozinha aqui hoje. Que a conexão é melhor aqui do que está em casa. Eles estão diminuindo, né? A capacidade, das vezes, está horrível lá. Não vou passar raiva de novo, não. Sim. Pegar esses exercícios, eu vou fotografar, vou montar esse e-book explicando para que é, e a gente disponibilizar, fazer isso para cada live que a gente está fazendo. Então, maravilha. Na semana que vem... Obrigado. Semana que vem a gente pega... os exercícios, eu quero dar uma liberação miofascial para a região do ombro, que a gente vai usar uma bolinha, então já providencia uma bolinha de tênis, uma bolinha daquelas de pet, não nada muito duro, principalmente se for aquela espinhudinha lá, não me compra uma dura, tá? E dói. Para a gente fazer essa parte posterior aqui do ombro, trabalhar os exercícios de fortalecimento do ombro. E vamos falar de cotovelo, antebraço, punho e mão, que eu acho que é o que vai dar tempo de fazer na próxima. Tá. E se já der tempo, se a gente fizer 1h30, eu acho que rola. A gente vai fazer o membro superior esquerdo também. Tá bom? A ideia, Luciana, é não ter pressa mesmo, né? Assim, os encontros são semanais, a próxima live vai ser na quinta-feira que vem, mesmo horário, então a gente não precisa ter pressa. O legal é cobrir e aproveitar tudo que você pode trazer de informação. Então, muito obrigado pelos e-books. Se a gente só conseguir cobrir o restante do braço direito, tá ótimo, a gente faz uma terceira live ainda e a gente fala sobre o lado esquerdo. Eu acho que quanto mais conteúdo, melhor. E assim, e dos assuntos que a gente transitou hoje, a galera pode mandar as perguntas, ou lá no seu canal do Instagram, ou no meu, assim, se puder curtir o canal, a gente agradece também, né? É um estímulo para realmente fazer. Sim. Eu vou deixar depois aqui na descrição. Eu deixei o seu canal do YouTube, mas o do Instagram eu ainda não deixei. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois disso.
tá bom? Então, assim, eu agradeço a presença de todos vocês, o convite, eu achei que ficou muito massa isso, adorei. Ficou muito legal, Adorei. obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, a presença de cada um de vocês. A gente teve aqui, foi eu acho que um recorde aqui de lives no canal, a gente chegou a 60 pessoas simultaneamente, agora caiu para 50, mas muito obrigado pela participação de todo mundo. A gente vai se ver quinta-feira que vem, então o mesmo horário, tá bom? 6 da tarde. A Luciana também está lá no grupo do Telegram, do Tielo Didático, então quem está lá no grupo aproveita para fazer pergunta, se não tiver já entra, aproveita e já faz pergunta também. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Muito bem, é uma maneira de eu retribuir a sua generosidade com o canal, com você preparar vídeo, você disponibilizar a partitura, disponibilizar aula passo a passo. Cara, parabéns. Legal, legal. Muito obrigado, Luciana. E é muito legal isso, porque você é uma inscrita do canal, quer dizer, a gente se conheceu através do canal, depois do canal no Telegram, e agora podendo compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Então, eu fico muito feliz de ajudar, fico muito feliz que você tenha assim, se disposto também a trazer seu conhecimento e compartilhar com todo mundo. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, Luciana. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.